E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E, achando-a, a põe sobre os seus ombros, e cheio de alegria, volta para o seu redil. E chegando à casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta é a palavra de Jesus Cristo. Eu não estou citando aqui o que apenas Lucas escreveu. Isso aqui são palavras de Jesus quando proferia esta parábola. Então, ou aqueles que sempre executam a leitura da Bíblia, quando chega no capítulo 15 de Lucas, nós denominamos esse capítulo o capítulo das coisas perdidas, porque nele se encontra 3 referências a coisas perdidas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Mas também há uma lição muito grande nesse texto, porque através deles nós aprendemos que Deus, ou Jesus, queria dar uma lição para os escribas e os fariseus. Pastor, e quem era esses tal de escribas? E quem eram esses fariseus? Os escribas eram homens doutos, cultos, que viviam de escrever tratados, assuntos e coisas a ele determinados. Então eles eram os escritores, como hoje nós temos os digitadores que digitam todas as coisas por aí. Na época eram os escribas que fariam isso, né? E os fariseus eram uma casta de religiosos judaicos que de extrema hipocrisia, de extremo fingimento. Eles fingiam ser uma coisa que não eram. Por isso que eles murmuravam contra Jesus, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vamos meditar nisso. O resgate da 100ª ovelha que está fora do aprisco. Quem sabe alguém aqui como ovelha do Senhor, como foi dito ontem. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, apresentai-vos a Ele com canto, e sabei que foi Ele no nosso que nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto. Então nós somos considerados por Deus, como ovelhas do seu pasto. E aqui o tema é procurando a 100ª ovelha. Agora observe que as 3 parábolas que são encontradas no Evangelho de Lucas, aliás, no capítulo 15 de Lucas, a primeira é 1%. 99 estava tudo bem, mas faltava uma. Na parábola das dracmas, eram 10, aí já era 10%. De 10 faltava uma, tá? Então, por cento, está entendendo? Mas já a outra é 50%, isso era 2, e um estava perdido. Tudo isso Jesus queria mostrar para os escribas e para os fariseus o que eles não procuravam entender. Ao invés de murmurarem de Jesus porque viera para buscar e salvar o que se havia perdido, está entendendo? Eles estavam distantes do conhecimento do amor de Deus. Ainda que pregassem
ainda que ensinassem aos homens a religião. Ensinasse aos homens o conhecimento da lei. E isso é muito bom, conhecer as leis, conhecer os mandamentos, mas isso não é o suficiente. O mais importante é viver, é guardar os evangelhos, é guardar os mandamentos do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui hoje, eu e vocês, você amigo, amiga, ancião, senhor, senhora, jovem, adolescente, criança, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor nosso Deus. Prestarmos o nosso culto de reverência, de louvor e de adoração ao que era, ao que é e ao que virá, Jesus de Nazaré. Ele é tudo isso, porque a Bíblia já nos revela que no princípio ele estava com Deus. Antes de tudo começar, antes de tudo se iniciar, o verbo já era Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele, como Deus, por ele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Ele então, depois de ter criado o homem à sua imagem, ele viu o homem distanciando-se dele. Se observarmos a Bíblia, sempre quem foge da presença de Deus, ou quem se separa de Deus, não é Deus que se separa de nós. Sempre é o homem que foge. Sempre é o homem que se retira. Sempre é o homem que fracassa. Mas observe que tem uma outra coisa a ser observada por mim e por você, que também, quando é para ter um encontro com Deus, nunca parte do homem. É Deus que vem. Quando Adão fugiu do seu local de encontro com Deus lá no Éden, se escondeu entre as folhagens do jardim, Deus veio pela viração do dia, na manhã seguinte. E quando ele chegou ao local determinado, onde sempre encontrava Adão, Adão não estava. E ele chamou: Adão, Adão, onde estás? E Adão disse assim: ouvindo o soar da tua voz pelo jardim, tive medo e me escondi. O primeiro inimigo do homem que se manifestou no face da terra para trazer-lhe prejuízo, o pecado, que é a desobediência, e a consequência é o medo. Medo é algo tremendo. Medo é algo que nos tira da realidade, que nos faz fugir do nosso dever. E Adão agiu assim, fugiu do ambiente, do local onde tinha direito de conversar com Deus, de passear. A Bíblia diz que eles passeavam. Passear é andar junto, né? Passeava pelo jardim, ladeado por Deus. Só que, por causa da desobediência, por causa do pecado, ele fugiu. E assim, todos nós, na sequência dos milênios, estamos a fugir da presença de Deus. Mas Deus prova o seu amor quando, na sequência do tempo, que Adão fugiu, mas ao ser encontrado por Deus, Deus agora entra em ação para realmente redimir Adão. E ele disse que estava coberto de folhagem. Deus disse: essas folhas não encobrem, não tiram a tua nudez. Aí Deus entra em ação, cria vestimentas de pelos de animais e veste Adão e Eva, porém executa juízo sobre eles. Olha, Eva, você a partir de agora vai povoar a terra, reproduzindo com dores, darás à luz filhos. Isso significa dizer que a reprodução era para ser bem mais fácil, mas por causa da desobediência, as mulheres hoje têm uma dificuldade tremenda. Mas não parou por aí. Deus resolveu o problema, trazendo roupagem. Porém, tirou-os do jardim. Botou para que eles passassem a cultivar a terra e dela tirar o seu sustento.
A partir daí, o homem cumpre o que Deus disse: no suor do teu rosto angariarás o teu pão. E a mulher, com dores, darás luz a filho. E o pecado veio sobre ti, cabe dominá-lo. Nasceu o primeiro filho do casal. Nasceu o segundo. Cresceram. E quando já estava um homem de 126 anos mais ou menos, o mais velho, aí o que acontece? O mais velho mata o mais novo. Caim mata Abel. Mas antes de Caim cometer esse ato, ele foi assediado pelo pecado, pelo ódio contra o seu irmão. E Deus veio ao encontro dele. Caim fugia da presença de Deus, todo nervoso. Ele disse: eis que o pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominar. Se fizeres o bem, não será aceito? Mas Abel continuou rebelde, desobediente. Aliás, Caim continuou rebelde e matou seu irmão. Após matar o irmão, fugiu também. Outra vez o medo se aproxima do homem e traz-lhe grandes problemas. E Caim foge. E Deus vai ao seu encontro. Outra vez. Onde está Abel, teu irmão? Ele disse: acaso sou guardador do meu irmão? Olha a tirania, olha a resposta revoltante de Caim. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Aí Deus é sincero, é incisivo e diz: eis que o sangue de Abel clama a mim desde a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Deus lança sobre ele a maldição de ser um perambulante pela face da terra, fugindo da presença de Deus e dos homens. E assim sequentemente continuamos nós humanos desobedecendo a Deus, mesmo sendo ovelhas dele, tratadas por ele, mas muitas vezes fugimos do ambiente, vamos por caminhos que não conhecemos, até porque a ovelha tem uma coisa que lhes traz uma deficiência. A ovelha ela é meio míope, ela não enxerga muito bem, é por isso que ela tem facilidade de se perder. Ela fugiu do grupo que ela anda, logo ela não volta. Pode ver que a ovelha, ela sai para a pastagem levada, e para voltar para a pastagem tem que ser trazida. Ela não vai sozinha e nem vem sozinha, ela tem que ter o guia, o pastor. E o meu e o seu pastor é Deus. Aleluia. Ele disse que nós somos ovelhas dele e rebanho do seu pastoreio. Mas esta noite ele quer encontrar a 100ª ovelha. Está entendendo? Aquela que está distante, aquela que fugiu, aquela que agiu de maneira contrária. Mas ele está aqui para que você e eu sejamos achados por ele e vivamos na sua presença, sendo guiados, instruídos e ensinados por ele, para que um dia possamos transbordar de alegria com ele nas nações celestiais. Aleluia, Deus. Porque devemos entender que a vida não é apenas esse período de tempo que nós vivemos aqui humanamente. Do outro lado desse período humano, carnal, uma parte chamada eternidade. E o homem nasce uma vez e pode morrer duas. Como, pastor? Que negócio é esse? Que nasce uma vez e morre duas? Não, é porque ele pode morrer fisicamente e também morrer espiritualmente. Morte, no original, significa separar. Quando alguém morre, separa a vida do corpo. Entendeu? Então, mas há uma outra separação, apenas a vida do corpo. Na morte eterna, a alma é separada de Deus eternamente. Mas aí mora o perigo,
mas nós temos a maneira de nos conduzirmos, de sermos conduzidos, de encontrarmos o caminho que nos leve às mansões celestiais. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então nós somos convidados a meditar na lei do Senhor e nela ficarmos preocupados dia e noite. Foi o que os escribas e os fariseus não fizeram. Enquanto os cobradores de imposto e os pecadores queriam ouvir Jesus, está entendendo? Eles queriam ouvir Jesus, como diz aqui o início. Os publicanos e pecadores, tá? Queriam ouvir Jesus e fizeram perguntas e queriam ter conhecimento, e Jesus respondeu com as 3 palavras seguintes: a parábola da ovelha perdida, que foi achada, com a parábola das 10 dracmas, que a mulher perdeu uma, mas varreu a casa, acendeu lâmpada, fez tudo o que foi possível, procurou essa dracma em todos os ambientes da sua casa, até encontrá-la. A parábola dos filhos: nasceram do mesmo casal, foram criados juntos, conheceram a riqueza da família. O pai era um alto fazendeiro, tinha fazendas de riqueza, e o filho mais novo disse: olha, eu estou cansado de estar aqui, eu agora, pai, quero que tu me deis a minha parte e toca da minha herança. Na época, isso era um desafio muito grande para uma família, quando um filho pedia a herança, porque já era um dever entre os judeus de que no tempo certo o pai dividia o que tinha com os filhos. Mas aquele filho antecipou. Por quê? Porque agia de maneira rebelde, de maneira contrária. Quantas vezes eu e você, como criaturas de Deus, também tomamos iniciativa de fé assim: Deus, eu quero viver ao meu modo, eu quero gozar a vida do meu jeito, como eu acho, como eu entendo, e esquece de Deus. Deixa de ser obediente, deixa de ser reverente, deixa de buscar a Deus, deixa de temer a Deus e vive a sua vida ao bel prazer. Agora lembre-se que no final de uma vida há uma eternidade, com Deus ou sem Deus, com paz ou sem paz, com alegria ou sem alegria. Mas esta noite a 100ª ovelha está sendo procurada para que ela não morra à míngua, para que ela não seja destruída pelos seus predadores, mas que ela seja alcançada e seja tratada, conduzida nos ombros, levada ao aprisco e possa voltar ao convívio dos seus companheiros. Esta é a mensagem desta noite ao seu coração. Você está sendo convidado para ser mais um daqueles que se voltam para Deus e querem aprender dele. Aleluia. Vamos ouvir aqui a lição do salmista, no Salmo 119. Versículo 33. 119. Olha aí como é que ele diz assim. Isso aqui é um homem, o salmista Davi. Ele diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-los-ei até o fim. 119 e 33. Versículo 34. Ele diz assim: dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. 35. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. 36. Inclina os meus olhos a contemplar. Aliás, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Observe aqui que o salmista descobriu
entendeu que ele por si mesma, pela sua habilidade, pela sua capacidade, pela sua religiosidade, o seu conhecimento, ele não tinha condições de acompanhar os passos do meigo Salvador. E ele começa dizendo aqui no versículo 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Porque ele não tinha por si mesmo conhecimento, ele não tinha por si mesmo capacidade, ele precisava da ajuda. E Jesus está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Hoje, se ouvires a voz do Evangelho, não endureças o teu coração, como na provocação no deserto. Os filhos de Israel murmuraram, deixaram de obedecer a palavra do Senhor lá no deserto, mas por isso eles pagaram um preço muito alto. Mas Jesus está essa noite dizendo a você, que se você ouvir o seu ensino, se você aprender os ensinos do Senhor, você será um bem-aventurado. Então a primeira coisa que ele entende, ele pede, ensina-me. Mas observe o segundo versículo, que diz, faz-me entender. Porque não adianta alguém ser ensinado se ele não entende o que lhe é ensinado. Então ele queria ser ensinado, mas ele queria também que Deus abrisse o seu entendimento para que ele compreendesse qual seria a vontade de Deus para a sua vida. Esta noite, você que me ouve está sendo também intimado, convidado, chamado para fazer isso. Aprender a lei do Senhor. Como diz, ensina-me, ó Senhor, os teus caminhos, os teus estatutos, e guardá-los-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. É Deus quem te orienta, é Ele quem te guia, mas é preciso você primeiro querer, segundo entender, e depois obedecer. Se não houver essas coisas, nós seremos como qualquer ignorante, como qualquer outro rebelado. Mas esta noite, sintamos-nos como ovelhas do Senhor, e dependendo do estado em que nos encontramos, tornemos-nos sendo a 100ª ovelha, para ser conduzida por Ele, levada ao aprisco, e ali gozar das delícias que as demais ovelhas vão desfrutar. Tudo isso depende de boa vontade, depende do entendimento, depende do querer, depende do aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Você já imaginou se Jesus desce dos céus para vir buscar os bons? E aí? Quando você lê Isaías 64:6, lá diz assim: todos nós andamos errado, todos nós pecamos, e a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós voamos como a folha, e as nossas culpas com o vento nos arrebata. Se a tua e a minha justiça é trapo imundo, é coisa suja, o que tem de bom em nós? Se o melhor que temos, que é a justiça, é desse jeito, e as outras coisas? Quando você olha Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus diz assim, o escritor diz assim: e viu Deus que a imaginação e a intenção do homem é má continuamente. Nós nada de bom temos, meu amado. Um certo jovem de qualidade, um mancebo de qualidade lá no judaísmo, correu aos pés de Jesus e disse: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Guarda os mandamentos. Que bem farei para herdar a vida eterna. Observe que aquele homem, ele era culto, era religioso, era rico, entendendo? Mas
tinha necessidade, tinha uma fome tremenda pela vida eterna. Ele não sabia o que fazer para adquirir lá, para viver eternamente aos pés do Senhor. E ele foi ao lugar certo, foi a Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou muito. Ele disse assim: vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, vem e segue-me e terás um tesouro nos céus. A Bíblia diz que aquele homem entristeceu-se muito e foi-se. Foi embora, não esperou mais nada. E Jesus disse assim: quão dificilmente entrará no reino dos céus os que confiam na riqueza. Que homem se ufanou. Quando ele perguntou, Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele ainda fez um desafio: quais? Jesus citou os 5 últimos, porque os primeiros falam de nós para Deus, que nós devemos fazer para Deus e tal, mas os 5 últimos falam o que Deus realmente fala para nós. Está entendendo? Aí ele disse: olha, tudo isso tenho observado desde a minha meninice. Um mancebo de qualidade se achou no direito de dizer: eu conheço isso de cor e salteado, desde menino que eu estudo os mandamentos, que eu leio a lei, a Torá, eu conheço de cor. Só que conhecer de cor é uma coisa, viver é outra coisa. Ele conhecia de ouvir, ele conhecia de ler, ele conhecia, quem sabe até de ser ensinado, mas não conhecia de praticar, mas não conhecia de exercitar o que havia ouvido. E nós somos chamados, aqui diz: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-los-ei até o fim. Tem que ser ensinado e tem que ser observado por nós. Então esta noite, meu amigo, minha amiga, pessoa que me ouve, seja aqui nesse ambiente, lá na sua alcova, na sua cama, onde você estiver, saiba que Deus trouxe ao seu ouvido esta noite, esta palavra, para que você amanhã não tenha nenhuma desculpa diante dele. Aleluia, Deus. A Bíblia em Romanos 8, 20 alguma coisa, não lembro o versículo, 26, 27, diz assim, que Deus não terá ninguém por escusado. Não há desculpa diante dele. Tudo está nu e patente diante da presença de Deus. E tudo quanto eu e você precisava ouvir, aprender, ele nos trouxe pela palavra no Velho Testamento. E depois nos enviou o Filho em pessoa para viver, dando-nos o exemplo de como nós servimos ao Senhor com fidelidade. E para que eu não me desculpe, mas isso foi Jesus, ele era Deus. Por isso que ele deixou a onisciência, a onividência, a onipresença, está entendendo? E deixou esses atributos lá no céu e veio para a terra, nascendo de uma mulher, tornando-se homem como eu e você. Passou 9 meses incubado no ventre de Maria. A diferença está no que Deus disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia. Todos os que nasceram desde Adão até hoje de uma mulher, eles eram semente do homem, de um pecador, Adão. Mas Maria, ela foi engravidada, ela engravidou por obra e graça do Espírito Santo. Quando o anjo Gabriel apareceu a ela e falou-lhe de que ela daria luz a um filho chamado, ia pelo nome de Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados, ela disse: como isso pode acontecer? Ela é virgem, não conhece varão, é impossível se haver vida se não houver o encontro de um macho com uma fêmea, seja do reino animal, seja do reino humano. Está entendendo? Para gerar vida tem que haver um encontro, uma relação sexual entre um macho e uma fêmea. Só que o anjo disse:
virá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá, e o santo que ele tinha de nascer chamar-se-á Jesus, porque ele salvará o homem dos seus pecados. Aí o óvulo de Maria, como o óvulo da sua mãe, você que está me ouvindo, tá? Você é fruto de um óvulo fecundado. Só que o óvulo da sua mãe foi fecundado pelo espermatozoide do seu pai. Mas o óvulo de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo de vida. Por isso é que a Bíblia diz: nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Nós estamos aqui hoje sendo instruídos. Quem sabe muitos nunca ouviram dizer isso, não entendiam por que Jesus se tornou Salvador, porque Ele é capaz de dar vida, porque Ele é capaz de trazer felicidade, porque Ele não é homem. Ele viveu como homem aqui, porque o seu corpo foi formado do óvulo de Maria, porque é no óvulo que está de fato os membros do nosso corpo. Cabeça, corpo, membro, nariz, olhos, ouvido, todos os membros do corpo estão no óvulo. Porém a vida está no espermatozoide. É por isso que tem que haver o encontro do homem com a macho com a fêmea, para que o óvulo seja fecundado e tenha vida. Só que Maria não foi fecundada por homem, foi por obra e graça do Espírito Santo. E o santo que ele tinha de nascer chamar-se-á Jesus. E ele salvará o homem dos seus pecados. E esse mesmo homem que passou 9 meses no ventre de Maria, passou 1 ano para dar os primeiros passos, está entendendo? 12 anos para entrar no templo e participar da primeira Páscoa. Esse mesmo homem, ele ascendeu aos céus depois de morrer e ressuscitar, está assentado à direita de Deus e intercede por nós. É por esta razão que nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus e falando da 100ª ovelha que precisa voltar ao seu aprisco. Então esta é a noite decisiva para você que me ouve. Esta é a palavra que veio dos céus ao encontro da sua necessidade. Você, como ser humano, tem uma alma, e esta alma precisa de ser salva por Jesus Cristo. Só Ele é capaz de salvar o homem do seu mais vil pecado. Quando Jesus estava em Cafarnaum, num dos períodos do seu ministério, ele passou 2 anos do seu ministério morando em Cafarnaum. 1 ano e pouco ele passou morando em Nazaré e outros lugares. E um dia ele, voltando das suas andanças, entrou na cidade de Cafarnaum e foi para sua casa, onde sempre se hospedava. E a multidão cercou. E tinha tanta gente, diz a Bíblia, que nem por janela, nem por porta, ninguém podia adentrar. A casa estava cheia e ao redor estava circundado de pessoas, incapaz de ser penetrada outra pessoa. E daí a pouco vem 4 homens sãos, com uma maca, e um homem aleijado, um homem defeituoso, um homem sem condição de andar, inerte na sua cama. E ao chegar os 4, conduzindo o 5º, que era o doente, o aleijado, então olharam, ninguém, não tinha como. Nós vamos tirar a telha, vamos abrir o telhado e vamos descer a cama de frente onde está o mestre ensinando. E quando foi aberto e foi descido aquele paralítico doente ali, Jesus disse: perdoados te são os teus pecados. Aleluia. Os mesmos fariseus, glória a Deus, disseram assim: quem é esse que perdoa pecado? Está blasfemando. Os escribas estavam lá, os fariseus estavam lá, os religiosos estavam lá e já estavam julgando. Quem é esse que perdoa pecado? Jesus, olhando e conhecendo a índole dos seus corações, diz: por que arrazoais mal no vosso entendimento, no vosso pensamento? Qual é mais fácil? Dizer a este paralítico: levanta e anda? Ou dizer: perdoados são os teus pecados? Para Jesus, tanto uma coisa como a outra era a mesma coisa, era fácil. Ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Agora ele disse: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa.
Imediatamente aquele paralítico ficou de pé, levantou-se, tomou sua cama e foi embora para sua casa. Porque o doador da vida, porque o perdoador de pecado, porque o salvador do mundo estava ali, dando ordens, ordenando para que a saúde viesse àquela vida. Esta noite ele está dizendo ao teu corpo, quem sabe você diz: eu estou com saúde, pastor, eu tenho realmente saúde de sobra, eu tenho saúde para vender, mas como é que está a tua alma? Que situação encontra o teu espírito carente e necessitado de Deus? E esta é a noite em que Ele pode dizer para ti: levanta, toma agora a tua disposição e anda para os céus, anda para a glória, anda para a Nova Jerusalém, espera a minha volta e eu estarei voltando a qualquer momento. Então você esta noite é convidado para aceitar Jesus como Salvador. Ele é a razão maior da tua felicidade. Eu e você não teremos felicidade nenhuma se não nos apegarmos com o Senhor Jesus. Ele disse: todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as minhas ovelhas não lhes deram ouvido. Mas ele continua dizendo: eu, porém, sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E em seguida ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se eu deixar de ouvir a voz dele, não sou ovelha dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele diz: e eu as conheço. Imagina quando você é conhecido de alguém e às vezes chega na porta dele, ele lá de fora, e a pessoa está lá dentro, às vezes até de porta fechada, e você fala, e ele lá de dentro: é fulano, é o ciclano que chegou, porque ele conhece a voz. Esse ele manda entrar, porque é um conhecido, é alguém que ele ama, é alguém que ele tem convívio. Mas se a voz você desconhece, se a voz é estranha, você para e pensa duas vezes, até para abrir a porta. Mas Jesus está dizendo: as minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E não é só o fato de ser conhecido e de seguir, não. Ele disse: e dou-lhes a vida eterna, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as tirará das minhas mãos. Quem recebe o Senhor Jesus como Salvador, quem realmente tem coragem de se manifestar e ouvir a sua voz e segui-lo, ele dá segurança, ele dá paz, ele dá harmonia, ele dá tranquilidade, ainda que os reveses lhe cerquem. Porque aceitar Jesus não vai impedir de você ter dificuldades, de você ter problema, porque você continua humano. Entendeu? Você ainda continua homem, continua ainda na matéria, ainda não está no Espírito. Mas Paulo, revelado pelo Espírito Santo, ele falou para a igreja de Corinto: eis que eu vos digo um mistério. Mistério é aquilo que você não sabe, mistério é aquilo que você não conhece, mistério é que você nunca ouviu falar. Entendeu? Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos. Olha o mistério: nem todos vão dormir, nem todos vão morrer, porém transformados seremos todos. Na sequência disso, ele diz: quando o mortal se revertir da imortalidade, e quando o corruptível se revertir da incorruptibilidade, aí será dito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, o ferrão da morte é o pecado, a tesoura da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É a lei que realmente manifesta a tua transgressão. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Ele por isso.
E Ele está aqui hoje, através da sua palavra, falando a você, despertando o seu entendimento, mexendo com o seu emocional, falando a sua alma. E eu tenho certeza que a sua alma está preocupada. Ela tem um sentimento: meu Deus, o que será de mim? Meu Deus, o que poderá acontecer na minha eternidade, do outro lado da vida, quando o mortal desaparecer, para aparecer o imortal? Porque tanto pecadores como santos, como salvos, terão um corpo espiritual, está entendendo? Eterno. E Daniel diz assim: uns ressuscitarão para a vida, aleluia, para gozo na presença de Deus, e outros ressuscitarão para a morte e nojo eterno. Aí o negócio pega, viu? Quem ressuscitar para a vida é uma coisa, mas os que ressuscitarem para a morte, a segunda morte, a morte eterna, a separação definitiva de Deus, sem nunca mais ter um encontro com Ele e sofrer toda a eternidade, aleluia. Agora, para você entender a eternidade, eu queria te perguntar: se tirar 1000 anos da eternidade, quanto é que fica? Se tirar 1000 anos da eternidade, quanto é que fica? A eternidade. Se tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto é que fica? A eternidade. Se houver 1 trilhão, for tirado 1 trilhão, 5 trilhões, sei lá quanto número que você queira, continua a eternidade. Então saiba que se você viver em paz com Ele, se você guardar os mandamentos dEle, se você for ovelha dEle, se você seguir a Ele, se você tiver a companhia dEle, se você tiver a defesa dEle, é eternamente. Mas se você tiver o desprezo, se você tiver o ignomínio dEle, a adversidade dEle, você será também eternamente. E Ele diz em Marcos 6:46, se não me for memória: aonde o bicho não morre e nem o fogo se apaga. Entendeu? Não temei aquele que mata o corpo, mas nada pode fazer com a alma. Temei ante aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Entendeu? A alma é imortal, ela é indestrutível. Está entendendo? Se for gozo, é eterno. Mas se for sofrimento, é eterno. Pensemos nisso. Eu quero chamar a sua atenção, meu amigo. Eu não estou aqui fazendo medo para ninguém. Eu não estou aqui querendo apavorar alguém para vir, não, para ser crente. Não. Raciocínio do ponto de vista lógico. Eu disse que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Mas que segue de si dores a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as tirará das minhas mãos. É obra dele, só ele faz isso. Buda, Confúcio e os demais religiosos, Maomé, foram os fundadores das 3 maiores religiões do mundo: budismo, confucionismo e maometanismo. Entendeu? Tem bilhões de seguidores, é muita gente. Mas se você voar para Meca e lá você deparar com o túmulo de Maomé, aí já uma lápide escrita assim: aqui já os restos mortais daquele que em vida chamou-se Maomé. Agora eu vou te falar de outro. Jesus também morreu, foi sepultado, aleluia. Porém, ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos. As mulheres foram visitar o sepulcro e o sepulcro estava vazio. E o anjo que estava sentado na cabeceira onde estava Jesus disse: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Isso não foi palavra de homem, não foi Pedro, não foi André, não foi Judas, não foi João, não. Quem falou isso foi o anjo que acompanhava o mestre na sua ressurreição. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Jesus, antes de morrer, disse que ia ressuscitar ao 3º dia.
E esse Jesus ressurreto é que está sendo anunciado para encontrar a 100ª ovelha perdida. A 100ª ovelha que fugiu do aprisco, que está em busca de socorro. Porque os predadores estão à sua volta. Quem são os predadores da ovelha? Se for ovelha natural, é onça, é leopardo, todo felino é adversário da ovelha. Mas no âmbito espiritual, os predadores da ovelha espiritual é Satanás e os demônios e o pecado. Eles é que destroem, eles matam, eles eliminam. Mas você está esta noite sendo instruído, sendo ensinado, sendo revelado a você a maneira de você escapar do forno eterno, onde o fogo não se apaga e nem o bicho morre. Mas você precisa ir para o lugar onde há paz e felicidade para todo sempre, no nome de Jesus. Se houver uma pessoa que compreendeu, que entendeu, que raciocinou do ponto de vista lógico da palavra de Deus, que as 3 parábolas falam de mim e de você, e do que devemos fazer para ter um encontro com o Senhor Jesus. Esta é a noite da sua decisão. Aceite Jesus para a sua felicidade. Receba-o como seu único e suficiente Salvador, porque só Ele é capaz de salvar o mais vil pecador. Onde está a primeira pessoa? Desejosa de ter os seus pecados perdoados. Meu amigo, só Ele é capaz de perdoar pecados. Só Ele é capaz de ressuscitar os mortos. Só Ele é capaz de transformar vidas. E nesta noite Ele quer transformar a sua vida. Nesta noite Ele quer ter um encontro pessoal com você. Ele quer falar contigo. Ele quer que você ouça a sua voz e receba-o como único e suficiente Salvador. Fora dele não há salvação. Um homem pode ser religioso, o máximo. Poderia até contar para você a história de um homem altamente religioso de que a Bíblia fala. Cornélio era um centurião da corte italiana, ou seja, da corte real, está entendendo? E morava na cidade de Cesareia. E lá ele era um homem religioso, que orava, que jejuava, que dava esmola, e de contínuo ele orava a Deus. Em um dos seus momentos de adoração, dos seus momentos de fervor diante de Deus, ele teve a visão de um anjo que disse para ele: Cornélio, as tuas orações, os teus jejuns e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. Porém, Cornélio, falta uma coisa. Você precisa conhecer o Salvador. Você conhece a religião, você conhece a cultura judaica, você conhece a filosofia dos grandes homens de Deus, mas não conhece o Deus deles. É necessário, Cornélio, que você, com toda essa pompa, com toda essa habilidade, ser comandante de 100 soldados da corte real, você ter direito a acesso ao rei com facilidade, manter a segurança dele. Porém, te falta uma coisa. Manda em Jope chamar um homem por sobrenome Pedro, e ele te dirá as palavras pelas quais tu serás salvo. Não é ser religioso, não é jejuar, não é orar, não é dar esmola que me garante o direito da minha salvação. O que garante o direito da minha salvação é ouvir a voz de Deus, é executar os seus mandamentos, é trilhar no seu caminho e então guardar todos os seus estatutos. Eu estou te convidando, não é para ser mais um religioso. Eu não estou te convidando para ser um assembleiano apenas. Não. Até porque eu vou dizer para você uma coisa: Jesus não vem buscar a Assembleia de Deus. Ei, pastor, que negócio que você está fazendo aí? Não, Jesus vem buscar salvos. Jesus vem buscar homens que foram transformados pelo poder do Evangelho.
Homens que reconheceram que eram pecadores, que não tinham paz, não tinham direito de salvação, mas encontraram-se com o Salvador, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a partir daí, eles fizeram um pacto com esse Jesus. É por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, e ensine-o tudo que eu vos tenho mandado, porque eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde está a primeira pessoa desejosa de aceitar Jesus como Salvador? Fique de pé, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero te apresentar ao Senhor. Eu quero que você seja alcançado pela misericórdia de Deus, como eu fui. E como muitos já foram, você também tem o mesmo direito. Você tem a mesma oportunidade. Você pode alcançar paz e segurança na sua alma, em meio a todos os dissabores dessa vida, em meio a todos os impropérios que a vida lhe ofereça. Mas Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos a dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, nem vos atemorizei. Quem tem Jesus na alma, quem tem Jesus como Salvador, não vive atemorizado. Que Ele, em sua plenitude de graça, fale aos corações e que você alcance a misericórdia daquele que era, que é e que virá, Jesus de Nazaré. Aleluia, glorificado seja Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus, irmãos? Glorifica o Senhor. Vamos ouvir 3 números ainda aqui.